graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez, estamos aqui para celebrar um culto especial, o culto da ceia do Senhor. É um privilégio pelo qual agradeço a Deus essa oportunidade. E também, antes que eu leia o sermão nesse dia, eu quero parabenizar a Igreja Evangélica Viver a Cristo por mais um ano de existência. Mais um ano que nós estamos juntos e um ano que vai ficar marcado com certeza devido aí às circunstâncias, né, que nos obrigaram a evitar aí, o ajuntamento social, a congregarmos juntos. Mas como diz a palavra do Senhor, isso tudo haverá de passar e nós voltaremos a estar juntos para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero aqui lembrar nesse momento e citar algumas situações maravilhosas que nós passamos juntos. Pessoas que estiveram conosco durante esses 14 anos, pessoas que fizeram parte da família Viver a Cristo e deixaram uma lacuna em nossos corações que não pode ser preenchida por ninguém, porque esse lugar está reservado ainda para eles, essas pessoas. E a saudade é muito grande. Assim como temos saudade de vocês que estão aí, né? Você que está ouvindo, nós estamos com saudade. E nesse 14º ano, eu creio que Deus sempre nos amparou, sempre esteve conosco, sempre esteve abençoando a cada um de nós. Eu me sinto muito gratificado e me sinto lisonjeado por fazer parte e ter essa oportunidade de participar com todos dessa bênção, dessa igreja maravilhosa que Deus tem tratado e cuidado de cada um de nós desta forma. E sustentando essa igreja e abençoando a família EVEC, que você é parte dela em nome de Jesus. Nós, como eu sempre gosto de lembrar, nós não estamos aqui ministrando a palavra para sermos alvos de críticas ou de avaliação humana. Não ministramos a palavra para isso. Não existimos como igreja para ser alvo de julgamento, de crítica, pois não estamos aqui competindo, nós não estamos aqui em uma concorrência. A única coisa que nós fazemos aqui é lutar para alcançar salvação e vida eterna. Essa é a luta de cada igreja, de cada irmão que crê na promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso, queridos, eu me sinto alegre, feliz, apesar de todas as situações, as coisas que nos permeiam, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E nessa noite, eu quero convidá-los a participar da palavra do Senhor e que Deus leve até você a paz, que Deus leve até você a alegria, que Deus leve refrigério aí para você, que Deus leve a realização do que você tem buscado em Deus. E eu quero ler com você, quero ler e te convido a abrir a palavra do Senhor, primeira carta de João, nós vamos ler no capítulo de número 1, tá bom? Pode achar aí que estamos aqui esperando você para lermos juntos. Amém? Capítulo 1, primeira carta de João, versículo de número 5 em diante. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está
em nós. Curve sua cabeça e oremos. Louvado seja Deus. Pai querido, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado por nos alcançar e obrigado, Senhor, por nos ajudar, Pai, por sustentar nossa vida como seu povo, como sua igreja, por perdoar pecados, por nos fazer, meu Pai, seguros em Ti. Muito obrigado, Senhor. Aqui estamos para te adorar, para te reverenciar, porque Tu és um Deus único e maravilhoso. És o nosso Pai amado e querido. Por isso, Senhor, seja o Teu querer em nós, em nossas vidas, nessa igreja que é Tua. Nós pertencemos ao Senhor. Nossa vida, nosso coração, nossos pensamentos, todos os nossos sonhos e projetos pertencem a Ti e é para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Talvez, se a gente fizesse uma autorreflexão aí momentânea, a gente iria se perguntar o que significa a palavra pecado, ou o que é que nós temos classificado em nossas vidas como pecado. Pecado é algo que não agrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que contradiz a vontade do Senhor. Então, por isso que no princípio eu já disse, não estou aqui para ser julgado como pastor ou avaliado como pastor, não devo essa satisfação a homem algum, mas sim a Deus. É o único que me avalia, o único que me justifica e o único que justifica essa igreja maravilhosa, esse povo maravilhoso que caminha conosco é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui a palavra do Senhor, ela vem trazer uma orientação nessa oportunidade que temos, mais uma vez, de ouvir a sua palavra. Ela diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos. E nós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então Deus é luz. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz, nele não há trevas. Nós somos luz porque Ele é luz, né? E se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Eu quero aqui já explanar alguma situação nesses versículos, né? Quantas vezes nós falamos com Deus, nós andamos com Deus, e quantas vezes nós nos vemos em situações que contradizem a vontade de Deus. Eu me lembro de um versículo que se encontra lá em Zacarias, capítulo de número 3, onde o sumo sacerdote Josué, né, diz a palavra do Senhor que ele apareceu diante de Deus, ele compareceu diante de Deus e ele estava com suas vestes sujas. E isso significa que, de alguma forma, ele não estava em conformidade com aquilo que Deus queria de um servo correto na presença dele. Então diz a palavra do Senhor que Satanás estava ali para o acusar. E diz a palavra do Senhor que ali o Senhor repreendeu a Satanás, porque ele diz assim, para trás de mim, Satanás, né? E disse para que os servos trouxessem roupas limpas e vestes limpas e colocassem no servo Josué. Então, para você ter uma ideia de como Deus é luz, e muitas vezes a gente se encontra em situações que contradizem a luz do Senhor. E aí nós, povo cristão, povo evangélico, nosso papel é essa luta de andarmos na luz, de vivermos em claridade, de fazer com que o brilho de Deus resplandeça em nossa vida. Porque se nós andamos em trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. E Deus é luz. Se Deus é luz, sejamos luz. Se Deus é a verdade, sejamos a verdade, né? Se nós deixamos de andar na luz, nós estamos mentindo. Então, eu não quero dizer com isso que somos um juiz do outro, mas devemos pedir a Deus como Salomão fez. Salomão pediu a Deus sabedoria. E nós, muitas vezes, a gente se encontra em determinados trechos da nossa vida que nós não encontramos sabedoria e nem justificativa diante daquilo que nós fazemos. Mas Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu tudo aquilo que um homem jamais teve, riqueza e grande sabedoria para Salomão. E assim também nós devemos pedir sabedoria,
porque nós queremos sabedoria para vencer as trevas de nossas vidas, para que a gente ande na luz do Senhor. Diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Se andamos na luz, Deus está na luz. Então, já traz mais uma consequência de andarmos na luz. Quando andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Ter comunhão, andar junto, participar das coisas da vida junto, fazer o que é correto junto, congregar juntos, né? E aí diz assim, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Uma coisa maravilhosa, se andar na luz, Deus está na luz, teremos comunhão uns com os outros. Esse negócio de olhar para o irmão e dizer, eu não gosto daquele irmão, odeio aquele irmão, ou aquele irmão odeia o outro, isso não é luz, isso é trevas. Né? Então nós precisamos estar unidos. A maneira de olhar para alguém, julgar, querer que a pessoa faça melhor, significa que nós não estamos na luz. Nós estamos na luz quando nós fazemos melhor, sem exigir que o outro faça melhor. Nesses 14 anos de Igreja Viver é Cristo, tenho zelado e lutado por isso, de dar o meu melhor, sem exigir que os outros façam melhor do que eu. Então é isso que Deus quer na nossa vida. E aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É uma contradição, uma situação um tanto, vamos dizer assim, discutível, porque acabamos de ler que se andarmos na luz, Deus está na luz, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora nós deparamos com uma situação, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Será que podemos admitir que somos pecadores? Nascemos do pecado, gerados pelo pecado, né? Nós precisamos admitir que somos pecadores. Então não podemos dizer que não somos pecadores, que não temos pecado. Não vivemos no pecado, na prática do pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Quero dizer para você, a humildade, a equidade. A equidade significa a forma de julgar as coisas de uma forma correta. Então, é uma maneira da gente dizer a nós mesmos que a verdade habita em nós e que quando eu digo que não tenho pecado, eu estou negando a verdade. Nós somos destinados ao pecado e precisamos a cada instante estar nos corrigindo, obedecendo a Deus. Porque diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está um texto também interessante. Quando nós colocamos numa situação de dizer assim, aquele peca, o outro peca, aquele está em pecado, aquele outro está em pecado, e o fato, eu analiso a situação pelo poder de Deus, pela vontade de Deus na nossa vida, de quando eu começo a observar muito os pecados alheios, eu estou me colocando como juiz sobre eles. Então, quer dizer, mas eu preciso, pessoalmente, confessar os meus pecados, porque eu quero que Deus perdoe os meus pecados. E aqui há um precedente onde nós podemos ver que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há pessoas que dizem que eu sou pecador e vivo no pecado, ninguém me tira do pecado porque eu gosto de pecar, porém ele gosta enquanto está cometendo, logo vem a consequência do pecado. O pecado ele é gerado na pessoa, né? E depois vem o nascimento do resultado, que é as consequências ruins do pecado. Então, Deus ele perdoa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Quando eu confesso o meu pecado, presta atenção numa coisa, quando eu confesso o meu pecado, hoje é dia de ceia, então eu confesso a Ti, Senhor, o meu pecado. Então a palavra do Senhor diz assim,
se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E não apenas isso, ele também nos purifica de toda injustiça. Sabe o que significa isso? De toda a consequência do pecado. Há pessoas que dizem que Deus, ele perdoa o seu pecado, mas não te livra da consequência do pecado. A consequência do pecado é morte, e Deus é vida. Então, está errado o nosso pensamento. Deus é vida, e ele então nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Então ele gera nova vida em nós. Então é confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero te convidar para você prestar atenção numa situação. Quer ver? Profeta Isaías, capítulo de número 59. Convido você para você ver que situação maravilhosa. Isaías 59, depois nós voltaremos aqui ao texto de origem. Isaías 59, verso 1 em diante. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. 2 versículos importantes. A mão do Senhor não está encolhida. Significa que se você clamar, ele não te deixará perecer. Então ela não está encolhida para que ele não te salve, porque está dizendo assim, não está encolhida para que não possa salvar. Deus é nosso Salvador. Então, se você está vivendo situações adversas, clama ao Senhor e diz a palavra do Senhor que ele te salva, porque a mão dele não está encolhida e ele vai te salvar. E diz mais assim, nem o seu ouvido está agravado. Deus não anda com o ouvido ferido ou machucado ou tapado para não poder ouvir. Interessante que o que estou dizendo aqui é pela palavra. É o que Deus ordena para dizer para nós, povo de Deus. Não que eu estou dizendo que eu estou transmitindo o que eu quero que Deus fale para você, mas é Ele que quer falar através da minha vida para você. Eu não estou colocando Deus contra a parede e dizendo faça isso ou faça aquilo. Eu me coloco aqui desde o princípio, na oração a gente fala, Senhor, faça de mim um instrumento da Tua palavra e da Tua vontade, que através do Teu santo e maravilhoso Evangelho, o Senhor alcance a nossa vida, naquilo que nós dependemos, o Senhor venha suprir a nossa vida conforme a Tua maravilhosa vontade que tem operado em nós. Mas aqui diz também assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus está falando que os nossos pecados encobrem a visão dele sobre nós. É o que está dizendo aqui na palavra. Encobre o seu rosto de vós. Os nossos pecados, eles ocupam o olhar de Deus sobre nós, para que vos não ouça. Deus não ouve a gente quando a gente está cheio de pecado. As nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, fazem divisão entre nós e Deus. São os nossos pecados que nos apartam, que nos afastam de Deus. Então, é um segredo maravilhoso, querido. Tudo que nós fazemos, vamos fazer para a glória de Deus. Tudo que nós viermos a fazer, vamos fazer para a glória de Deus. Porque o profeta Isaías, profeta messiânico, maravilhoso, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor, ela não está cruzada ou amarrada para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Pense nisso em nome de Jesus. Porque nós sabemos também que muitas pessoas são taxativas, elas vão direto na fonte e dizem assim, como diz em Romanos 6:23, todos conhecem, mas é uma parte que cabe hoje nessa palavra, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Interessante. O salário do pecado é a morte. Toda vez que pecamos, nós atraímos a morte.
Nós invocamos morte sobre nossa vida. E aí, mais uma vez, vem Deus com sua misericórdia, com o seu amor infinito. E ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Então, se você pecou, se você está achando que não tem saída, não vai ter mais jeito na tua vida, esquece. Esquece que o pecado tem domínio sobre você. Não tem domínio sobre você e sobre ninguém. Porque Deus tem um dom gratuito sobre a tua vida, para te fazer vencedor e vencedora. Você quer ver mais? O amor de Deus é tão grande para com os pecadores, né, com nós pecadores, que o que ele fez, eu amo essa palavra de João 3,16, versículo 14 em diante. Eu vou ler 14 em diante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor que não tem explicação, vai além das nossas expectativas e perspectivas futuras. Um amor que somente Deus poderia ter e tem por nós pecadores. Eu prego o Evangelho. Estou aqui na condição de, vamos dizer, não como o apóstolo Paulo, porque ele perseguiu e matou pessoas, mas ele dizia que ele era o mais fraco dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E nós, de certa forma, também, quando a velha criatura habitava em nós, nós também perseguíamos a igreja de Deus, porque é assim que nós fazemos, quando deixamos de socorrer a igreja do Senhor, deixamos de atender o chamado de Cristo, que se encontra lá em Marcos 16, que diz assim, o ide de Cristo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a missão da igreja, viver a Cristo. Tá bom? Porque lá em Filipenses 1:21, a palavra do Senhor diz assim, porque para mim o viver é Cristo. Mais um ano dessa alegria no nosso coração, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, morrer é lucro. Então é gostoso viver Jesus. E aqui diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos irmãos em Cristo, somos ligados pelo Evangelho. E diz mais assim no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que coisa maravilhosa. Deus não enviou Jesus ao mundo para acabar com você ou comigo, porque nós somos pecadores. Deus enviou Jesus ao mundo para que eu e você fôssemos salvos por ele. Está aqui na palavra, né? Na palavra do Senhor que esse amor é maravilhoso. E diz assim, quem crê nele não é condenado. Quem crê nessa promessa não é e nem pode ser condenado, porque é promessa de Deus. Louvado seja Deus. E aqui, queridos, quando nós lemos que nós precisamos andar na luz, né? E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Porque na luz não existe trevas. E aqui a palavra do Senhor também diz em Efésios. De que maneira nós seremos salvos? De que maneira nós almejamos a salvação? De que maneira nós queremos alcançar a nossa vitória? A palavra do Senhor diz, pela graça, em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, por meio da ação de caminhar na luz, por meio da ação de fazer o quê? A vontade de Deus, que habita em nós, por meio da ação de resistir ao pecado. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Ele diz lá em Pedro também, fala, né? Que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, à procura de quem possa tragar. Então, não vamos dar essa brecha ao diabo. Vamos resistir ao diabo. E aqui em Efésios 2,8 fala, como queremos ser salvos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem igreja que possa te salvar. Não tem promessa de homem que possa te salvar. Não tem dinheiro nesse mundo que possa comprar a tua salvação, a tua fé.
Não há investimento interesseiro na igreja ou em qualquer outra situação que possa comprar um pedacinho no céu. Somente a tua fé. A palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Está declarado. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite em todo o tempo, para que a gente ande nas boas obras do Senhor. Isso que nós, como igreja, estamos fazendo, estamos lutando para fazer em todo o tempo. Louvado seja Deus. E ainda, Deus, mesmo sendo pecadores, né, a palavra de Deus diz que esse é um amor que Ele tem por nós. E lá em Pedro, no 2 Pedro, capítulo 3, a palavra do Senhor também fala assim, amados, não ignoreis uma coisa, capítulo 3, verso 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus faz como Ele quer, o tempo dele é diferente do nosso, o cronos dele é diferente do meu e do seu. E o Senhor, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Olha aqui, que interessante. Convosco, querendo que alguns não se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ele começa a pregar o Evangelho e ele diz assim que o povo estava numa região de trevas e Jesus começou a pregar o Evangelho, diz assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O João Batista pregando o Evangelho, lá em Lucas ele começa pregando o Evangelho, ele fala, já está posto o machado na árvore. Então, não tem como mudar o que Deus determinou, tá bom? E a promessa dele não é tardia, e o tempo dele é pleno, o tempo dele é total em nossa vida. Então, mesmo pecadores, confiamos e confessamos os nossos pecados, participamos da ceia do Senhor, porque é isso que Ele determinou na nossa vida, é isso que Ele nos pede, para que a gente compartilhe desse pão, participe dessa mesa, diz o Senhor. E nós queremos, então, nessa noite, agradecer a Deus pela sua palavra, pelo seu infinito amor que tem para conosco, e agradecer a Deus pela sua vida, que está me ouvindo por esses 14 anos de Igreja Viver a Cristo, agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aprendendo, nós estamos sendo edificados em Deus, né? Você já pensou se tudo isso fosse por causa de nossos pecados? Então, eu neste momento eu iria me cair de joelhos aqui, como já tenho feito algumas vezes. Senhor, perdoa todos os meus pecados, porque eu não quero ver os meus irmãos no mundo sofrendo por causa dos meus pecados. Reflita sobre isso. Se temos alguma parte, alguma situação que nos envolve a isso, Senhor, nos dê a direção, revela-te a nós, mostra para nós como que vamos, meu Deus, participar dessa situação fazendo o bem. Então eu quero orar nesta noite e agradecer a Deus por cada um de nós, por cada vida, né, e por essa situação que está nos fazendo entender muitas coisas, está nos ensinando muitas coisas. Em 14 anos é a primeira vez que nós nos envolvemos numa situação assim. Reflita sobre isso, confessar os pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e perdoar os meus pecados. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso e Pai querido, oramos ao Senhor, meu Deus, para que, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, venha trazer paz, refrigério aos nossos corações, venha trazer, meu Pai, alegria e força para continuarmos trabalhando, lutando, Senhor, porque nós queremos sim confessar ao Senhor os nossos pecados, queremos sim que a Tua palavra venha se cumprir nos nossos corações, na nossa vida, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça a nossa vida. Queremos, meu Deus,
ser verdadeiros, meu Pai, porque a Tua palavra está em nós. Nos ajude, nos capacite em todo o tempo, abençoando, trazendo, meu Pai, trazendo cura, libertação sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão prisioneiros, trazendo força para esta nação, para que lutem corretamente, tira, meu Deus, a influência maligna das autoridades, dos governantes. Ajuda, Senhor, para que haja cura, que essa situação passe, meu Deus, passe o mais breve possível, para que possamos então te adorar em comunhão, para congregarmos juntos, levantar clamor, levantar louvores ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai que tem cuidado de nós, mas nós queremos e nós pedimos o Senhor que tenha compaixão e clemência do teu povo, dessa nação que sofre, dessas pessoas que estão, meu Deus, perecendo, morrendo. Meu Deus, as tuas mãos não estão encolhidas, meu Pai, teus ouvidos não estão agravados, meu Deus, para que não nos possa salvar, meu Deus. Levanta então, meu Pai, os teus olhos para nós, olha para este povo que está morrendo, esse povo que está, meu Pai, ali, meu Deus, com medo, está apavorado, está, meu Deus, aterrorizado. Ajuda, Senhor, envia a cura, envia a libertação contra esse Covid-19, contra essas coisas que aterrorizam, meu Pai, este povo, também o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, e cuida de nós como igreja, como servos do Senhor. Dá a sabedoria que necessitamos para fazer a tua vontade, para continuarmos levando o teu santo e maravilhoso evangelho. Abençoa a igreja Viver é Cristo, que nesses 14 anos, ó Pai, temos enfrentado sim muitas lutas e adversidades, mas nós temos visto a tua glória, nós temos visto, ó Deus, o teu agir no meio de nós temos visto milagres, temos visto bênção sobre bênção. Assim também como no Mato Grosso do Sul, a tua palavra tem nos direcionado, conduzido, a tua luz está em nós e nós estamos nessa luz, porque o Senhor está conosco. Obrigado, meu Deus, te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, também nessa noite eu quero compartilhar da ceia do Senhor. Quero te convidar para que você abra a palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Para a gente celebrar a ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós temos uma palavra da ceia para essa noite. Louvado seja Deus, é a palavra costumeira que nós sempre passamos para os irmãos. E se você está preparado, a ceia do Senhor é algo que faz a gente refletir, é algo que nos leva a cada situação que nós nos encontramos. A palavra do Senhor, ela traz conscientização de que nós somos um corpo com Cristo, né? E reconciliados a cada vez, e se esvazia aí de você mesmo, para que a gente possa, então, cada vez mais entender o que Deus quer em nossas vidas, através da ceia do Senhor. É um dos cerimoniais mais maravilhosos que existe, porque o Senhor Jesus, ele deixou instituída a ceia, para que nós participássemos dela, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra da ceia nessa noite, convidando você para refletir, fazer uma reflexão também nessa noite. Te convido para a palavra, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 em diante, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Louvado seja Deus. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor e nós temos explicado aí por que nós celebramos a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Então, por que celebramos a ceia? Celebramos a ceia porque ela nos mantém unidos no corpo e em Cristo. Porque é um convite maravilhoso que Deus nos faz para que a gente celebre a ceia. Jesus deixou esse cerimonial para nos manter ligados no seu corpo. Veja como é simples, né? Para nos manter ligados no seu corpo através do pão, que é a sua carne, e do cálice, que é o seu sangue, o cálice da nova aliança. Quero ler um trechinho aqui, um texto, nessa noite, que se encontra no Evangelho de João, para a gente dar continuidade. Evangelho de João, capítulo de número 6, eu te convido para o versículo de número 51. Jesus aqui está dizendo e explicando o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No versículo de número 54, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor Jesus. Então, espero que você reflita sobre essas palavras que Ele próprio está nos orientando, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando nós participamos da ceia, nós estamos participando do corpo de Cristo. Nós estamos se reconciliando com Cristo, nós estamos tomando parte novamente da vida de Cristo que há em nós. Tá bom? No versículo de número 28 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, a palavra diz algo bem simples. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. É simples, é dessa maneira. As coisas de Deus são simples, não existem complicações e não existe formas de estar explicando e ensinando aquilo que Jesus já nos ensinou. Está bem esclarecido, né? Aqui bem explanado para nós. Então, coma deste pão, que é a minha carne, e beba deste cálice, que é o meu sangue, e assim você fará parte do meu corpo, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Quero então te convidar para estender suas mãos, para a gente consagrar aqui o pão e o cálice. Louvado seja Deus. Toma aí nas tuas mãos a partícula, esse pedaço de pão, levante assim, vamos consagrá-lo. Pai querido e Deus maravilhoso, diante da tua palavra e diante, meu Pai, dos teus ensinamentos, quero consagrar ao Senhor, meu Deus, este pão que representa a tua carne e, meu Deus, te agradecer pelas dádivas maravilhosas, pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas e por nos fazer entender, Senhor, que nós somos parte do teu corpo. Assim, recebe nesta noite, meu Deus, a nossa oração, o nosso muito obrigado, o agradecimento, e consagramos ao Senhor, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero aqui consagrar também o cálice. Louvado seja Deus. Levante em suas mãos o cálice para a gente consagrar, o cálice da aliança. E nós queremos, então, desta maneira, falar com Deus mais uma vez. Este cálice, Senhor, representa o teu sangue. E nós queremos aqui, ó Pai,
E o Senhor, meu Deus, abençoa a vida dos teus filhos que estão celebrando a tua santa palavra e a ceia do Senhor nesse dia. Recebe nossa adoração e abençoa, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, eu consagro a ti e te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de juntos podermos tomar parte, Senhor, mais uma vez, do teu sangue e do teu corpo, aqui presente, simbolizado no pão e nos cálices. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Consagro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. E também quero te convidar mais uma vez para refletir e a palavra do Senhor é para a gente examinar a nós mesmos. E eu quero que você faça uma autorreflexão, segurando aí um pedaço de pão em suas mãos. Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. E eu quero, nesse momento, fazer um autoexame da minha vida, e você faça da sua, porque nós somos devedores a Deus. Nós somos falhos, somos fracos, somos cheios de problemas, mas é dessa maneira que esse Pai querido ama os seus filhos, que somos nós. E é um momento da gente pedir perdão a Ele e, mais uma vez, estar reconciliados com Ele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante essa partícula de pão e diga assim comigo: Pai, eu confesso a Ti, meu Deus, todos os pecados que tenho cometido contra meus irmãos e contra o Senhor, por atitudes, por gestos, pelo olhar, Senhor, e também pelo falar. Meu Deus, perdoa a cada um dos meus pecados. E peço perdão também, Senhor, pelos pecados que tenho cometido contra Ti e que estão ocultos, meu Pai, dentro de mim. Só eu e o Senhor sabe. Obrigado, Senhor, por não revelar nossas vergonhas e perdoar as nossas faltas, meu Deus, contra Ti. Por isso, eu Te agradeço pelo Teu perdão e peço mais uma nova oportunidade de estar reconciliado com o Senhor, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: eu vou partir esse pão. Olha que maravilha, que Deus. Diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero te pedir que você tome esse cálice com as mãos e lembre-se que Jesus foi que deu a vida por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar o mundo, para resgatar o mundo do pecado, do qual nós fazemos parte. Então eu quero te convidar, levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigado por nos permitir estar aqui, Senhor, para celebrar o teu santo nome. Obrigado, meu Pai. És um Deus maravilhoso que tem cuidado de mim, da minha casa, dos meus filhos, da sua igreja, Viver é Cristo. E assim, obrigado por mais um ano que nós estamos existindo aqui, meu Pai, com a tua presença maravilhosa. Obrigado porque até aqui eu sei que o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Bebamos o cálice em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado por mais uma vez, nos receber, Senhor. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, meu Deus, um Deus longânimo, um Deus maravilhoso como o Senhor. Nunca existirá outro, porque Tu és único, Senhor. O Senhor tem cuidado de nossas vidas, o Senhor tem abençoado nossas vidas. Assim, meu Deus, eu creio. E nesta noite, mais uma vez, o
O Senhor estendeu suas mãos maravilhosas sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor, para perdoar pecados, para abençoar teus filhos, para resgatar os teus filhos, ó Pai, do perigo, da morte, Senhor. Para, meu Deus, colocar tuas mãos poderosas e dizer para os teus filhos que o Senhor está conosco para nos fazer caminhar. O Senhor está conosco, Senhor, para nos fazer vencer os obstáculos, para nos vencer os momentos difíceis desta vida. Assim, ó Deus, nessa noite eu quero te agradecer. Elevo, meu Deus, os meus pensamentos àqueles que são mais fracos, aqueles que estão sofrendo, Senhor. Meu Deus, e eu peço a Ti, tende misericórdia, Pai, de cada uma dessas vidas deste povo que padece, porque o Senhor, meu Deus, sabe, Pai, todas as coisas, Tu conheces todos os pensamentos, meu Pai, e assim, meu Deus, obrigado por nos assistir, obrigado por nos aceitar, meu Deus, nesta vida, na Tua igreja. Eu sei que o Senhor está preparando dias melhores, coisas grandiosas para o Teu povo que crê e que obedece às Tuas ordenanças, ó Deus. Graças Te damos, ó Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a cada um de vocês, né? E também eu quero lembrar que esses 14 anos maravilhosos que nós estamos juntos, quero agradecer aos obreiros da Igreja Viver é Cristo, agradecer aos trabalhadores da Igreja Viver é Cristo, aos evangelistas, aos presbíteros, né? Agradecer aí aos diáconos, né? A todos vocês, aos membros da Igreja Viver é Cristo. Vocês são pessoas maravilhosas. Há 14 anos eu pastoreio a igreja, há 14 anos nós estamos juntos, dialogando, conversando, procurando cada dia mais encontrar melhores situações, melhores soluções em Deus, para que possamos vencer cada vez mais e cada dia mais alcançar degraus e mais degraus a nossa caminhada com vitória e a alegria de poder participar com Cristo em todos os momentos. Louvado seja Deus. Eu quero também lembrar a todos, né, que a palavra de Deus vai aí ao ar, vai online, vai aí no canal da IEVEC. E para chegar no canal da IEVEC, você precisa acessar o YouTube. Acesse o canal da IEVEC e vai aparecer lá, né, um item para você curtir e também para você inscrever-se, tá bom? Conto com você e agradeço pela sua atenção. Muito obrigado em nome de Jesus. Levante sua mão comigo. Que o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce presença e as consolações do Espírito Santo de Deus habite em nossos corações, hoje e eternamente. Você do outro lado, você que está me ouvindo, confirme comigo e diga amém. Ótima semana a todos em nome de Jesus.